Olá, turma do 8º ano. Vamos para mais um capítulo. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 5, que vem falando sobre a mágica do teatro de bonecos. Então, se liga aí no nosso conteúdo. Vamos iniciar o nosso capítulo falando do artista que vem iniciando nesse capítulo 5. Como vocês sabem, em todos os capítulos vem trazendo um artista. E o artista que esse capítulo 5, a mágica do teatro de bonecos, vem trazendo é Oscarino. Ele é um ventríloco e vem trazendo também o seu boneco, né? Peteleco. E Oscarino Farias Farjão, mais conhecido pelo seu nome artístico, Oscarino Farias, foi um ventríloco brasileiro com mais de 60 anos de carreira. Ficou conhecido nacionalmente pelo seu personagem Peteleco. Sua criação é considerada patrimônio cultural e material do Amazonas. Ele nasceu no dia 15 de maio de 1937, no Rio Solimões, no Amazonas, e faleceu em 15 de abril de 2018. Está com 2 anos que ele faleceu também lá no Amazonas, e ele tinha 80 anos quando ele faleceu. Então, grande artista aí brasileiro, considerado patrimônio cultural e material do Amazonas. Coloca aí na sua página 51 do seu livro e vamos continuar aí o nosso conteúdo. Então, nós vamos falar sobre a arte de bonecos. Então, a arte de bonecos, que são os mamulengos e marionetes, vem trazendo uma longa história e está presente em todas as culturas. Então, não existe uma cultura definitiva que vai trazer os bonecos, os mamulengos, as marionetes. Então, em todas as culturas a gente pode encontrar essa arte de bonecos. Trabalhar com bonecos inclui a arte de fazer os bonecos, de montar as representações e de colocá-los em cena. Então, para você ser um artista que mexe com bonecos, você tem que aprender a fazer esses bonecos, montar, representá-los e colocá-los em cenas. Quem trabalha com boneco, gente, olha aí, ó, é o bonequeiro. Então, quem faz os bonecos, quem monta, quem coloca eles em cenas, que trabalha com esses bonecos, com a arte de bonecos, é o bonequeiro. É um trabalho que tem como função o quê? Levar alegria à criançada e também para os adultos. Continuando aí na página 51, nós vamos falar agora sobre alguns grupos de bonequeiros. Existem alguns grupos de bonequeiros que eles se apresentam em hospitais, asilos, orfanatos, e essas apresentações vêm através de patrocínios de empresas privadas ou então eles fazem um trabalho voluntário mesmo. Um dos caminhos para você chegar a essa profissão, eu quero ser bonequeiro, o que é que eu tenho que fazer? Então, um dos caminhos para você chegar a essa profissão é por meio de cursos da arte dramática ou de interpretação, que esse curso tem mais ou menos em média uma duração de 1 ano, que são 800 horas. Então, se você quer ser um bonequeiro aí na sua vida, você tem que fazer este curso, curso dramática ou de interpretação. Passando agora para a página 52, nós vamos falar sobre os tipos de bonecos e as formas de manipulações. Então, há vários tipos de bonecos e também há várias formas de manipulação. Entre os tipos de bonecos, existem os que possuem a boca articulada, que é aquela que a boca a gente pode movimentar, ela se mexe. Como no caso aí da imagem. Esses bonecos aí são exemplos de bonecos que possuem a boca articulada, aquela boca que nós podemos colocar a mão e conseguimos mexer. Esse tipo de boneco que tem a boca articulada é o tipo mais utilizado pelos ventrílocos, porque dá uma vida ao boneco e ele empresta a sua fala também para o boneco, dando a impressão que o boneco tem vida e que ele está falando sozinho. O ventríloco, ele é um artista tão impressionante, tão sensacional, que as técnicas que ele utiliza são quase imperceptíveis. Então, você quase não consegue perceber
que na verdade o ventríloco é quem está falando. A gente pensa na verdade que quem está falando é o boneco, pelas técnicas que eles utilizam. E há também os bonecos que não possuem a boca articulada, como por exemplo esses aí. Também são bonecos, mas não possuem a boca articulada, ou seja, não tem como a gente fazer a movimentação da boca deles. E o que é a ventriloquia? A ventriloquia, ela é uma técnica na qual o ventríloco, que é quem trabalha com a arte de bonecos, projeta a voz sem ter que abrir a boca ou mover os lábios. Ou seja, você tem que falar, você tem que cantar, você tem que rir. E você não pode fazer isso movimentando a boca. Você tem que deixar a boca parada. Sua boca tem que ficar como se fosse imóvel. Então, você não pode abrir a boca e nem mover os lábios. De maneira a dar a entender, né, que a voz está saindo de outra fonte. Que vai ser quem? O boneco. Então, isso aí é a ventriloquia, a técnica que o ventríloco, na qual o ventríloco projeta a sua voz sem ter que abrir a boca, mover os lábios, de maneira que o som pareça vir de outra fonte, que geralmente essa fonte é o boneco. A nossa atividade de hoje é resolver sobre o tema penso, lá na página 52. Então, tem aí a frase para você completar. Sobre o tema penso, aí tem a frase. Quando pequeno, eu costumava brincar com bonecos e imaginar que... Você vai completar aí essa frase. É a nossa atividade de hoje, certo? Mas espera aí, não saia daí, porque agora nós vamos assistir um show de ventriloquia. Are you ready? Yeah, I'm ready. Hit it. Wait, you're gonna sing? Mm-hmm. Oh boy. Wow. Wow. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Oh my gosh. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. So hush, little baby.